Olá, muitíssimo bom dia, boa tarde e quem sabe boa noite. Faz uns belos meses que eu simplesmente desapareci desse canal, mas eu finalmente lembrei da senha da minha conta e aqui estamos nós. Como o canal é meu e eu falo do que eu quiser, hoje eu vou falar de um joguinho que simplesmente me fez levantar meu cu da cama para escrever esse maldito roteiro e editar essa desgraça de vídeo, o tal Expedition 33. Bem, eu vou aproveitar também o hype que esse jogo anda tendo ultimamente para tirar minha casquinha do sorvete, porque eu não sou bobo nem nada, e aproveitar para falar minha sincera experiência com esse jogo, então tentarei, na medida do possível, não dar spoiler. Então não me culpe se por acaso eu falar umas palavras genéricas numa genericidade. Olha que eu não sei nem se essa palavra existe. Bem, a minha experiência com o jogo foi extremamente positiva, já que eu joguei em cal com um amigo meu, Cauã, e também pelo fato que eu não paguei um centavo pelo jogo, se é que você me entende, kkk. Mas vamos fingir que eu joguei de maneira completamente ilícita. Esse jogo foi a primeira vez que me deu a sensação e a vontade de platinar, ao ponto que eu realmente fui atrás de pagar o Game Pass para jogar ele legalmente falando, e no futuro pretendo comprar ele em edição de colecionador. Eu virei o mais absoluto fã de uma mísera empresa indie, entre muitas aspas indie, francesa de ex-funcionários da Ubisoft. Mas falando um pouco mais técnico, mais sobre o jogo em si, ele é um RPG de turno com claras referências em Persona, Final Fantasy e um tal de Lost Odyssey. Eu duvido que você conheça e eu também não conheço. O que sinceramente não importa muito. A questão é, por ser de turno você não pode esmagar o controle que nem num Street Fighter da vida. Tem que pensar às vezes, mas só às vezes, pois caso você esteja bom de reflexo, você pode sempre dar algum parry ou esquiva do ataque dos inimigos, quase igual um Souls-like da vida, o que torna a gameplay muito mais gostoso de jogar e não fica sonífero igual a maioria dos RPG de turno, vulgo Final Fantasy, especialmente Final Fantasy Tactics. Algo que vocês provavelmente não podem não ter percebido e nem saberem é que o tempo todo nesse vídeo, as únicas músicas que tocaram ao fundo são as de Expedition, onde eu me recuso a crer na história que o criador do jogo achou o compositor das músicas no SoundCloud, pois não é possível que alguém aleatório possa ter feito essa música transcendental. O que dizem as boas e as más línguas é que esse jogo foi feito por aproximadamente 30 pessoas e um cachorro, o que é verdade e mentira na sua maior parte. Bem, o jogo em si, realmente, a Sandfall é composto por 30 pessoas e um cachorro. Só que tem a questão que o jogo não foi feito somente pela Sandfall. A Sandfall contratou outros estúdios para também fazer certas partes do jogo, como contratou uma microempresa sul-coreana para trabalhar nas animações dos personagens, e nos inimigos. Esse estúdio tem aproximadamente 8 pessoas composto. Ou seja, essa história de ter somente 30 a 33 pessoas e um cachorro é levemente mentira. O jogo em si realmente tem um cachorro no desenvolvimento. Outra coisa que também falam sobre esse jogo é que ele é uma surra em toda a indústria por se tratar de um grande jogo feito por um estúdio indie. O que é verdade também é mentira nessa história, pois a empresa em si é uma empresa independente, mas entre aspas. A empresa realmente foi fundada por ex-funcionários da Ubisoft, que são franceses em sua suma maioria, mas o que não sabem é, o dono da empresa, o dono da Sandfall, o ex-funcionário da Ubisoft que saiu para fazer esse jogo, ele tem um pai multimilionário que enfiou dinheiro até o talo no jogo para que ele fosse feito, ou seja, a empresa de fato era independente, só que tinha muito dinheiro familiar envolvido na história, pois se o criador não tivesse todo esse investimento inicial, esse jogo nunca teria sido criado. Então, embora seja de fato uma empresa independente, não é como se fosse feito por uma galera que estava sendo paga com coxinha e Coca-Cola. Mas o que de verdade me prendeu nesse jogo não foi só a gameplay e as músicas, mas sim toda a construção de mundo e a história que vai ser sendo escrita até o ápice do fim do Ato 2. Esse mundo, mesmo sendo feito por pequenas sub-áreas, é extremamente vivo, os designs são extremamente ricos e originais. Uma pequena demonstração sobre o quão incrível é essa criação de mundo, existe uma pequena raça que tem nesse jogo que você entra em contato, vira e mexe, que são Gestrals, que são comerciantes e lutadores que são incrivelmente engraçados. Sempre que você entrar em contato com eles, você vai se explodir de dar risada.
porque eles são lutadores viciados em dinheiro e são extremamente idiotas. E essa é a proposta deles, eles cumprem essa proposta e é maravilhoso. É incrivelmente maravilhoso o quão engraçado eles são, o quão marcante eles são. Principalmente o Monoko, que ele é o menos idiota, mas por ele ser o menos idiota, ele acaba sendo bem idiota também. E de verdade, não sei como eles conseguiram tirar tanta fonte de criatividade para fazer tantos NPCs, inimigos e bosses. Entre parênteses aqui. Vai se fuder, Simon. Olha essa porra. Olha essa boss battle aqui. Me diz que isso aqui é justo. Não, né? Fecha parênteses. Esse mundo é absurdamente lindo. Tudo nele é lindo e gostoso de assistir e jogar. A história do jogo em si é algo absurdo. Tanto dos acontecimentos megalomaníacos que acontecem, quanto no quão bem escrito e costurado tudo é. Você sente que do início ao fim tá tudo extremamente amarrado. E quando você vai fazer a sua New Game Plus, você percebe que desde o início, nas pequenas frases que são soltas aqui e ali por personagens que não podem ser ditos, tava tudo muito na cara. Tudo estava sendo construído. O mundo é construído perfeitamente para contar a história. A história da família Descender. O jogo fala sobre luto. O luto dos deuses, aos quais não souberam seguir em frente e tentam apagar o seu passado para conseguirem viver o futuro sem as amarras que os prendem. Pois aquilo que os torna divinos é o mesmo que tornaram eles tão frágeis, incapazes de aceitar a realidade que vivem e tentarem moldar o passado através de camadas de mentiras e mais mentiras. Mas todos nós sabemos que mesmo se ler o livro de novo, o final continuará sendo o mesmo. Enquanto você jogar, pode ter certeza que você vai chorar, e bastante. O jogo conta com carinho e atenção necessária. Você irá se ver se apegando a todos os personagens, o Gustav, Maëlle, Lani e alguns outros que eu não posso falar pelo spoiler. Mas todos são extremamente bem construídos e com seus próprios traumas internos, que você ajuda cada um deles a lidarem e superarem com seus problemas. Todos eles são extremamente humanos, de tal forma que você se vê tão apegado a eles que quer ter eles como seus amigos pessoais. Principalmente o Esquier. Eu te amo, Esquier. Você é perfeito. E me dói, sinceramente me dói não poder falar mais profundamente sobre a história. Mas não posso falar mais sobre, pois senão vou dar muitos spoilers sobre o mesmo. Mas espero que uma fagulha de curiosidade tenha crescido em ti, que lhe faça querer jogar pelos meios indevidos ou devidos, ou que ao menos lhe faça ter a vontade de assistir uma gameplay dele, pois tenho certeza que você não vai se arrepender. Bem, essa parte aqui do vídeo eu vou dar spoiler sim do jogo, porque pelo que eu fui ver, esse vídeo ficou muito mais curto do que eu imaginei, o roteiro ficou muito curtinho porque eu não tinha o que falar, ou porque eu sou burro, então daqui pra frente é tudo spoiler. Então, caso você queira só ver a parte do encerramento, tá aqui do lado. Algum dos lados, não sei qual lado. Vou decidir isso depois. Mas caso você não se importe com spoiler ou já tenha visto o final do jogo, pode ficar que eu vou falar um pouco mais sobre a história em si, da minha experiência e minha conclusão da história. Bem, daqui pra frente imagino que todo mundo que ficou pra escutar são pessoas que não se importam com spoiler ou pessoas que já viram o jogo, o final no caso. Vou começar a falar sobre que, primeiramente, quem foi o arrombado que teve a escolha, que escolheu, escreveu e aprovou a morte do Gustav? Quem foi o anormal que escolheu isso? Eu chorei todas as vezes que eu vi essa cena, que eu vi mencionar essa cena, que eu escutei a música dessa cena e toda vez que mencionava o Gustav dali pra frente. Quem foi o imbecil que escolheu isso, que escolheu essa decisão? Eu não consigo não chorar. Eu tô quase chorando agora de lembrar o Gustav morrendo. O pior é, ele não morre no final da história. Ele morre no fim do ato 1, pra dar aquela impactada. Cara, quem deveria receber um abraço do Esquier, não me importa com a pronúncia, não é a Maëlle, sou eu. Eu que mereço um abraço do Esquier. Então, assim, é uma decisão muito corajosa, que eu odiei, pelo emocional, porque a escolha é muito corajosa e inteligente. Matar ele ali não foi uma má escolha narrativamente falando, mas foi uma baita má escolha pro meu próprio coração. E, enfim, falando sobre o jogo em si, eu acredito que o final em si, acredito que existiam mil e uma maneiras de fazer um final feliz para esse jogo,
onde não necessariamente precisava que no final da Maelle, a Maelle ficasse presa eternamente dentro do quadro e que o Verso fosse torturado para sempre, vivendo numa vida onde ele não quer estar vivo e num mundo onde ele sabe que ele é uma mentira, ou senão no final do Verso, onde ele é destruído, dá um ponto final pra história, pro luto da família Descendre, onde não precisava necessariamente, pois essa família estava lidando com um jeito extremamente babaca com o fim da vida do Verso, e também não precisava ser tão melancólico, pô, porque eles destruindo o quadro, destruiu não só o quadro, como destruiu toda uma vida, porque toda a vida que existia dentro do quadro era tão viva quanto eles que estavam fora, eles, os criadores do quadro. O que não existe nada que torna eles, a família Descendre, mais humanos ou não do que a família que existia dentro do quadro, que toda a população existia em Lumière dentro do quadro. Pois se eles têm seus sentimentos, têm suas emoções, têm seus pensamentos, o que diferencia deles para os seres humanos? Porque só porque a família Descendre são pintores e eles são criações deles, por isso que eu disse que a lore do jogo é sobre luto dos deuses, porque tecnicamente eles criam vida. Mas e se a família Descendre já ter recebido esse poder, por assim dizer, de uma existência ainda maior e que eles sejam um quadro, entre aspas, de outros seres maiores? Nada impede, então a vida que existe dentro do quadro não é insignificante pro Verso querer acabar com todos eles só porque vai acabar com o encerramento do luto da família. Porque aquela família já tá destinada à ruína, não tem nada dali pra frente que possa impedir isso. Então, todos os dois finais não são finais felizes. Ambos os finais são extremamente tristes. Seja no sentido humano, pro Verso, no final da Maelle, que ele tá eternamente preso numa vida que ele se odeia e ele odeia estar vivo. Ou se não, no final do Verso, onde ele mata toda a população de Lumière, acaba com o quadro e amaldiçoa a Maelle, a Alicia, né? Viver uma vida que ela se odeia. Que ela não quer ter aquela vida, ela tá destinada a viver naquela maldição de um corpo derretido, queimado, faltando um olho e que ela não consegue viver nem falar. Além de que, duvido muito que a Alice deixaria existir um mundo, queria viver no mundo onde o Gustav não estava vivo. Exatamente isso, ela quer se vingar de tudo pelo que aconteceu por culpa do Gustav. Então, assim, os dois finais são extremamente maravilhosos de bem feito. Existe um jeito melhor de fazer um final feliz? Existiria. Eu conversei com o meu amigo Cauã, que jogou comigo. Então, existe sim um jeito de fazer um final feliz pra tudo isso. Só que o jogo precisava desse final amargo. Um final agridoce, pois existe seus pontos bons e ruins, mas o final bom de verdade é o final da Maelle, porque o Esquié tá vivo e o que importa na história da humanidade toda é somente o Esquié. Porra! Mas bem, acredito que quem viu, não queria ver o spoiler já pode voltar, é aqui que já tá podendo falar. Mas bem, por hoje é só. Desculpa ocupar tanto tempo de vocês, mas espero que tenham gostado e quem sabe eu volte em só 2 meses na próxima vez.